A todos os presentes, a minha saudação, cujo eu faço em nome da direção da Igreja Apostólica. Inclusive, aproveito a oportunidade para externar a todos os internautas também esta saudação, desejando, enfim, a graça e a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador. É meu objetivo que nesta noite a Santa Vó Rosa, juntamente com o santo e amado irmão Aldo, possa derramar sobre todos as graças provenientes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, para lhes trazer saúde, paz e muita felicidade. Bem-vindos a mais uma reunião. Eu agora os convido que, por gentileza, fiquem em pé para que possamos dar início ao nosso trabalho. Todos em sentido de reverência, isto é, cabeça curvada, olhos fechados, braços erguidos aos céus, oremos. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, aqui nos reunimos mais uma vez diante da Tua presença para lhe apresentar o nosso louvor e a nossa adoração, e os nossos agradecimentos sinceros por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor nos tem concedido a cada dia, através do Teu Filho amado, nosso bendito Jesus, através de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, que é o nosso poderoso Espírito Consolador, e do nosso querido primaz e profeta apostólico, nosso santo e amado irmão Aldo. Aqui nos reunimos com o objetivo de realizarmos mais este trabalho, este culto de louvor e adoração. E suplicamos, pois, ao Pai, a Tua graça e a Tua bênção através destes santos maravilhosos, que eles possam iluminar a nossa reunião, fortalecer a nossa fé e nos ajudar para que haja o aperfeiçoamento espiritual esperado pelo Senhor Pai e pelo Divino Mestre, o nosso Senhor Jesus e Salvador, para que também a glória de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo resplandeça nesta terra através desta Igreja Apostólica. Portanto, entregamos esta reunião em Tuas mãos, ó bendita Vó, e pedimos à Senhora que mais uma vez nos ajude para que este trabalho possa louvar verdadeiramente e glorificar a Deus, o nosso Pai, e Ele possa sentir então a satisfação de poder nos observar através do mesmo. Pois pedimos à Senhora, ó Santa Vó Rosa, que juntamente com o nosso querido e amado irmão Aldo, nos abençoe nesta oportunidade, abençoando a cada um de vossos obreiros na realização e no cumprimento do seu ministério, para que assim todo este trabalho seja grandemente honroso para o nosso querido Deus e eterno Pai. Por isso, ó Santa e bendita Vó, em nome de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, nós lhe agradecemos por mais esta oportunidade tão preciosa que a Senhora nos concede de nesta noite aqui estarmos reunidos. E em nome do Senhor primaz, querido irmão Aldo, entregamos esta reunião em Tuas mãos. E em Teu santíssimo e bendito nome, eu declaro a mesma consagrada e iniciada para a honra e glória de Deus, o nosso eterno Pai Celestial. Amém. Eu agora convido a todos para que juntos entoemos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é essa doutrina, e a nossa força darmos sempre na verdade. Todos que têm o seu lugar, pode se sentar.
Em cada reunião que realizamos, nós disponibilizamos de alguns minutos para podermos juntos apresentarmos o nosso louvor e a nossa adoração em forma de cântico. Portanto, nós iremos entoar o hino de número 207, Crer em Deus. Prezados e amados irmãos, reflitam nesta verdade. Crer em Deus é aceitar com fé e amor o Espírito Consolador, é crer na Santa Avó Rosa, mas também é crer no Santo Irmão Aldo, o primaz desta Igreja Apostólica. Porque, em verdade, eu vos digo, quem não crer no Santo Irmão Aldo, que viu nesta igreja e as suas obras contemplou, não pode dizer ou afirmar que crê no Consolador, que crê em Jesus e muito menos no Pai, aos quais não é possível ver e nem contemplar. Esta é a realidade que estamos vivendo. Aceite isto como uma verdade. A seguir nós iremos entoar o hino de número 209. Graças te damos, Senhor Deus. Todo-Poderoso,
pelos séculos dos séculos. Amém. Prezados irmãos e também internautas, nós teremos hoje a apresentação especial do coral masculino e também do feminino. Portanto, iniciando a apresentação deles, nós iremos ouvir em primeiro lugar, pelo coral masculino, o hino intitulado Cristo em Nós.
Teremos na sequência desta apresentação a apresentação do hino Meu Pensamento em voz solo. Se eu pudesse um dia ter asas como um anjo e voar, a terra eu percorreria e o poder da Santa Fó com prazer eu iria anunciar com toda a minha voz e com todo o meu amor, falar que a Santa Rosa é o Santo Espírito Consolador, e em toda parte da terra onde houvesse uma alma a viver, eu iria procurar, e quando a encontrasse, o poder da Santa Avó eu a faria conhecer, e os que estão em sofrimento com a alma cheia de amor, eu lhes daria da água da vida, desta fonte divina de amor. Mas se asas não posso ter, santo como um anjo posso ser, para ajudar a Santa Rosa, mostrar ao mundo sua glória,
sua força e seu poder, com uma vida dedicada, cheia de amor e de consagração, ajudando a sua santa igreja, levar a paz, o amor e o seu perdão. E com este pensamento firme em meu coração, partirei para a eternidade, desfrutar do meu galardão. O coral masculino volta novamente a se apresentar, agora para cantar o hino intitulado Esperança.
E assim, ó prezados irmãos e internautas, aqui estamos nós reunidos a esta oportunidade que nos é concedida por Deus e por Jesus nosso Senhor, através da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, participando de mais esta reunião que tem como objetivo glorificar a este poder maravilhoso que nos envolve a cada dia, a cada hora e a cada momento, e que traz para nós paz ao nosso espírito e muita felicidade para que possamos viver nesta terra. Eu agora tenho em mãos o Boletim Interno Oficial de número 2913, boletim este da Igreja Apostólica enviado da nossa sede em São Paulo na data de 30 de outubro de 2014, aonde nós iremos mais uma vez observarmos o recado que a Comissão da Igreja Apostólica, o Conselho Deliberativo, envia a todo o nosso povo. E mais uma vez, eu encontro neste boletim a seguinte frase: o sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Eu digo aos prezados e amados irmãos e internautas que me ouvem nesta oportunidade, que já nos últimos dias de ministério do nosso querido primaz, fisicamente falando nesta terra, através desta Igreja Apostólica, esta frase, ela vinha sendo colocada ou enviada em cada boletim que era mandado para as nossas congregações. Mas a minha pergunta é: por que motivo esta frase hoje ainda perdura em nosso boletim? Ela perdura pelo seguinte motivo: o nosso querido primaz, o nosso amado irmão Aldo, procurava sempre nos fazer entender sobre este sagrado dever. E o que é que na realidade ele queria que nós compreendêssemos, que nós entendêssemos sobre esta frase? Pois bem, eu digo aos amados irmãos e também aos internautas, porque sagrado quer dizer abençoado, dever é compromisso, é também obrigação, e manutenção é zelo, é cuidado, e obra, evidentemente, é trabalho. Portanto, o que o nosso querido primaz, o nosso amado irmão Aldo, procurava nos mostrar, que abençoado é o compromisso dos filhos de Deus quanto à conservação, o zelo, o cuidado com o trabalho da Igreja Apostólica. Então é por este motivo que esta frase perdura em cada boletim que é enviado a todas as nossas congregações, porque nos faz recordar o que tanto o nosso irmão Aldo procurou nos ensinar e nos incentivar a sermos cuidadosos e zelosos pela obra do reino dos céus, atualmente realizada através desta Igreja Apostólica. Mas eu digo aos amados irmãos que o Conselho Deliberativo de nossa Igreja nos envia o seu recado, dizendo o seguinte: estimados irmãos e irmãs, o esforço que fazem para contribuir com as suas ofertas e os seus dízimos é muito importante para a Igreja Apostólica, a obra de Deus na terra. O amor que existe em vossos corações pelo trabalho de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, está sendo de grande valor para manter as atividades desta obra em dia, inclusive para possibilitar o seu desenvolvimento.
Saibam que agindo assim estão fazendo a vontade de Deus o Pai, que depositou a sua confiança no povo apostólico quanto à manutenção, ou seja, o cuidado ou zelo de sua igreja na terra. Este mesmo conselho deliberativo nos pede: continue assim, irmãos e irmãs, pois grande é o galardão que lhes está reservado nos céus, e chuvas de bênçãos do Consolador continuarão a ser derramadas sobre a sua pessoa e a sua família, ou seja, sobre todos os fiéis apostólicos, irmãos e irmãs. Continue colaborando com amor e fé para que possamos alcançar o objetivo e o sagrado dever de levar muitas almas a conhecerem esta igreja. A Santa Avó Rosa e também o Santo Irmão Aldo, que são os enviados de Deus o Pai para consumar o trabalho de Jesus nosso Senhor, para dar a Ele a grande vitória sobre as forças do mal, e com Ele levar um povo numeroso para os céus, que foi consagrado e santificado pela mensagem da Igreja do Senhor e do Consolador. Todavia rogamos a Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e a Maria Santíssima, e ao Santo Irmão Aldo, que conceda muita paz, saúde e felicidade a todos os irmãos e irmãs, a fim de que sejam felizes e bem-sucedidos, também para que possam cumprir a missão de filhos e filhas de Deus, até o final de sua jornada terrena. Prezados e estimados irmãos e irmãs, o nosso querido primaz, o nosso amado irmão Aldo, durante 44 anos, dirigiu esta igreja apostólica, e hoje em espírito, vivendo agora em um corpo celestial, ele continua cuidando da mesma. Mas enquanto ele viveu em nosso meio, dirigindo esta igreja, tudo ele fez para que nada viesse a faltar à mesma, porque sabia ele que da mensagem apostólica a ser enviada a milhares e milhares de corações, dependiam os mesmos da paz e da verdadeira felicidade que hoje nós apostólicos desfrutamos, mas que todavia precisamos distribuir ao mundo. Então, enquanto ele viveu em nosso meio, ele tudo fez para que também o nome desta igreja fosse sempre honrado e respeitado. Agora, uma vez que ele nos deixou esta incumbência, esta responsabilidade a cada um de nós, é o nosso dever preservar a tudo quanto ele deixou e, ao mesmo tempo, procurarmos expandir o nosso trabalho para que milhares e milhares de criaturas possam assim desfrutar dos grandes benefícios da mensagem apostólica. É por este motivo que, transcrito neste boletim, está a seguinte frase: o amor que existe em vossos corações pela obra de Jesus nosso Senhor e da Santa Avó Rosa, o Consolador, e também do Santo Irmão Aldo, está sendo de grande valor para manter as atividades desta obra em dia, inclusive para possibilitar o seu desenvolvimento. Então, devido a este amor que existe no coração de cada apostólico ou apostólica que verdadeiramente ama a esta igreja, este amor que existe no meu, no seu, no vosso coração, é que nos move para que
venhamos a estender a nossa mão e com generosidade apresentarmos, portanto, as nossas contribuições, nos lembrando, em primeiro lugar, que, assim o fazendo, estamos honrando e glorificando a Deus, o nosso Pai. Mas, todavia, também pedimos ao irmão Aldo e à Santa Avó Rosa que muito abençoe o Conselho Deliberativo de nossa igreja, para que com sabedoria eles saibam utilizar o amor que nós apresentamos em forma de contribuições, com o objetivo de que milhares e milhares de criaturas possam, portanto, ser beneficiadas. Por isso, ó prezados e amados irmãos, eu vos digo com toda certeza e com toda convicção, que cada um de nós que fizermos a nossa parte, haveremos de receber o nosso galardão, que na doutrina quer dizer a recompensa, que virá de Deus o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, através também de nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima, pela graça do outro Consolador, a Santa Avó Rosa, e dele, o nosso querido primaz e profeta apostólico, o nosso santo e amado irmão Aldo. Eu sei, meus irmãos, que é que com muito esforço que o senhor, a senhora, a cada reunião que aqui é realizada, estende a sua mão com generosidade para colocar na salva a sua contribuição. E sei que o fazem por amor e também por muita confiança em Deus, o nosso Pai, e também no nosso querido primaz, levando em consideração que ele continua a dirigir a nossa igreja, usando, portanto, a inspiração para colocar na mente daqueles homens que fazem parte da comissão, que é a direção da Igreja Apostólica, a sabedoria, para que todos eles tenham no coração a justiça de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor e do Consolador, a Santa Avó Rosa, e assim façam uso de suas atribuições com o objetivo de jamais explorar a ninguém, porque assim nos ensinou o primaz, que esta igreja não veio para explorar a ninguém, mas ela veio com o objetivo de realizar a sua missão, que é recuperar almas e preparar as mesmas para que um dia tenham o direito de entrarem na glória celestial para viverem com Deus, o nosso Pai. Por isso, meus prezados e amados irmãos, lembre-se disto e mantenham esta fé, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estará sempre olhando pelo nosso trabalho e estará abençoando e dando a recompensa a cada um de nós pelo esforço que fizermos em prol do reino dos céus, atualmente representado por esta igreja apostólica. Agora eu os convido para que cada qual, logo após a minha oração, estenda a sua mão com generosidade, e quando a salva passar diante de ti, deposite na mesma a prova do seu amor e do seu carinho. Oremos. Senhor Deus e onipotente Pai celestial, aqui estamos nós reunidos em mais uma reunião, e agora teremos a oportunidade de estendermos a nossa mão para com generosidade colocar na salva quando a mesma passar diante de nós,
a nossa contribuição, que visa honrar e glorificar a sua pessoa ao Pai, mas também que visa beneficiar a milhares e milhares de almas que neste momento se encontram em sofrimento. É por isso, ó Pai, que mais uma vez eu rogo ao Senhor, ao nosso divino Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima, e também peço à Senhora, ó Santa Avó Rosa, e a Ti, querido Primaz e amado irmão Aldo, que deis sabedoria à direção de nossa igreja, para que eles, ao receberem e utilizarem os donativos que nós ofertamos, o faça sempre com o mesmo objetivo que o Senhor Primaz nos ensinou e nos mostrou: a salvação de milhares e milhares de almas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer a mensagem apostólica, a verdadeira doutrina do reino dos céus, que beneficia a esse ou aquele que verdadeiramente se entrega a Jesus nosso Senhor, através do outro Consolador, a nossa santa e querida Avó Rosa. É por isso que eu peço também a vossa bênção, querido Primaz e amado irmão Aldo, em favor de cada um destes que nesta noite aqui se encontram e que irão estender a sua mão para depositar na salva as suas contribuições. Que o Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, abençoe o seu local de trabalho, abençoe a sua saúde e o seu lar, e também lhes conceda a sabedoria para que possam cuidar do seu viver. E assim, em teu nome, irmão Aldo, e em nome da Santa Avó Rosa, eu declaro consagrada as contribuições que nesta noite são oferecidas por nós, o teu povo apostólico. Amém. As nossas irmãs diaconisas escaladas para tal, pode recolher as contribuições. E na sequência da apresentação especial do coral masculino e também feminino, nós iremos ouvir, em primeiro lugar, uma melodia a ser apresentada pela orquestra, que tem como título Igreja Prometida. Eu aproveito também a oportunidade para informar aos amados irmãos a respeito da festa do fim de ano, sobre menores de idade na festa. Avisamos que os menores de idade só poderão vir acompanhados por seus pais ou por alguém da família que se responsabilize pelos mesmos. A vinda de menores sem alguém que se responsabilize por eles acarreta uma responsabilidade muito grande para a igreja. É por este motivo que apresentamos este aviso a todos.
Cefeiros Apostólicos. É a próxima apresentação que o coral masculino irá realizar. Eu informo aos amados irmãos sobre novas emissoras. Tupã São Paulo, Rádio Tupã AM 1130 kHz, de segunda, terça e quinta-feira e também sexta-feira, às 22h25. Malacacheta, Minas Gerais, na região de Angelândia, Minas Gerais, Rádio Clube Cidade FM 106,5, aos sábados e domingos às 18h. Juara, Mato Grosso, Rádio Tucunaré, AM 950 kHz, aos domingos ao meio-dia. Rádio Difusora de Barra do Garças, Mato Grosso, aos domingos às 11h.
Agora nós iremos ouvir através do coral misto Primaz Nossa Força, Nossa Alegria.
Eu tenho mais 2 avisos a serem apresentados nesta reunião. O primeiro deles é sobre prestação do imóvel situado ao lado da sede. Conforme é do conhecimento dos estimados irmãos e irmãs, adquirimos uma propriedade bem ampla ao lado de nossa sede. Demos um determinado valor de entrada e mais 15 prestações no valor de R$ 382.499. Graças a Santa Avó Rosa e ao bondoso Santo Irmão Aldo, bem como ao esforço de muitos apostólicos, já pagamos 11 prestações. Para este mês de outubro falta ainda uma parte para ser paga, porém confiamos na bondade dos irmãos de que conseguiremos saldar este compromisso, do qual restarão 3 prestações. Note que o valor correspondente à prestação de cada mês é elevado, porém se o povo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo se unir ainda mais no esforço de colaborar para o pagamento destas prestações, poderemos quitar essa compra até o final deste ano. Avisamos que, para a festa do final de ano, uma parte deste imóvel será utilizada para alojamento dos homens. Pedimos que os que puderem, façam o depósito em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 303.577, dígito 8. Eu peço aos amados irmãos que, antes de fazer o depósito, observe se realmente está em nome da Igreja Apostólica e confira o número da agência e o número da conta corrente, para que a sua doação, o seu donativo não seja inserida em conta de terceiros. Informamos aos amados irmãos e a quem possa interessar que as reuniões que eram realizadas todas as quartas-feiras nesta congregação, a partir da próxima semana, passarão a ser realizadas todas as terças-feiras. Pedimos aos irmãos que observem este aviso para que possam então se beneficiar, ou seja, desfrutar de todo o trabalho que aqui é realizado. Não será mais realizado às quartas-feiras, mas sim todas as terças-feiras, a partir da próxima semana. Neste momento, eu volto novamente aos nossos internautas e lhes digo: prezados internautas, vocês que estão neste momento conectados, seja via rádio ou fibra ótica, a reunião da Igreja Apostólica, congregação aqui de Curitiba, Paraná, Brasil, a sua audiência para nós é de grande valor e esperamos poder continuar contando sempre com a mesma e tê-los em nossa companhia. E a partir deste momento, eu quero compartilhar mais uma vez com todos vocês e também com os nossos irmãos presentes a esta reunião aqui nesta congregação, de mais uma mensagem. Mensagem esta que nos fala a respeito da unidade espiritual da Igreja Apostólica, aonde é o meu objetivo que cada um que compartilhar desta mensagem possa entender o valor da mesma. Em primeiro lugar, eu leio o teor desta mensagem. Como lhes disse, ela é enviada pelo Conselho Deliberativo da nossa igreja, representado neste boletim pelo pastor José Solis. Eles nos dizem o seguinte: cumprindo a sua missão na terra, e pouco antes de subir aos céus, o nosso Senhor Jesus orou ao Pai em favor da unidade espiritual da igreja e dos seus discípulos. Palavra registrada pelo apóstolo São João em seu Evangelho, capítulo 17, que passou a ser conhecida como oração sacerdotal de Jesus nosso Senhor. Assim orou o Divino Mestre: Pai Santo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra,
a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia, isto é, acredite que tu me enviaste. Eu tenho-lhes transmitido a glória, ou seja, a honra que me tens dado, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amado, e eles têm amado a eles, como me tens amado a mim. Prezados irmãos, observem, estimados irmãos e irmãs, que nesta oração Jesus pediu ao Pai a unidade espiritual daqueles que formam o seu povo na terra e da sua igreja. Mas o que significa a unidade espiritual da igreja? É a união perfeita de todos os apostólicos, ou seja, a união de todos num só Espírito, numa só fé, nas virtudes que são as qualidades do Espírito Santo de Deus presente em cada um dos fiéis. Se não houver essa unidade perfeita entre todos, a igreja não poderá vencer. E como é mantida essa unidade espiritual? É por intermédio da prática da doutrina, ou seja, por meio da prática da doutrina e da disciplina que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram por vontade de Deus o Pai. É também a manifestação pela prática de todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, tais como o amor, a paciência, a perseverança, a misericórdia, o perdão. Assim, se todos viverem nessa perfeita obediência à vontade de Jesus nosso Senhor, seremos uma igreja forte e poderemos cantar com voz de júbilo, isto é, de triunfo, de alegria e também de vitória. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. É por esse motivo que o Santo Irmão Aldo, primaz apostólico e profeta de Deus, ensinou à igreja apostólica o valor da doutrina e da disciplina, como regra de boa conduta, ensinos que nos foram legados, isto é, deixado por Jesus e a Santa Avó Rosa. Ele sempre afirmou que somente poderemos vencer se todos os apostólicos e apostólicas forem realmente fiéis na prática da disciplina, da doutrina e das virtudes, que são qualidades divinas, as quais são fontes de sabedoria do Espírito Santo e a expressão da vontade de Deus para os homens e mulheres de boa vontade. Se os irmãos e irmãs de todas as idades forem realmente fiéis e obedientes às leis da igreja, aí sim chegaremos a uma perfeita unidade espiritual, praticando os ensinos doutrinários e a disciplina desta igreja, com lealdade, vivendo em santificação, sendo todos unidos na família, na igreja, no trabalho dos obreiros, dos coristas e dos regentes, e amando-se mutuamente com o amor e lealdade, estaremos lutando em favor da unidade espiritual da nossa Santa Igreja, a Igreja do Consolador, da promessa de Jesus nosso Senhor e Salvador. Prezados e amados irmãos e também internautas, como lhes disse, o objetivo meu agora, a partir deste momento, é continuar compartilhando esta mensagem com todos vocês. Em primeiro lugar, vamos observar o que Jesus pediu ao Pai e por que é que Ele pediu. Por que é que Ele fez esta oração, conhecida como oração sacerdotal. Jesus nosso Senhor, observando a unidade que existe no seu reino, no reino de Deus o nosso Pai, viu que havia a necessidade de que na terra, para aqueles que realmente o amassem e viesse a cada dia seguir os seus ensinamentos,
deveriam também possuir esta mesma unidade espiritual que existe no reino dos céus. Por isso Jesus pediu pela união da igreja e dos seus apóstolos, mas também pediu que o Pai permitisse aos que haveriam de acreditar nele, Jesus, por meio da palavra dele, Deus, que os mesmos se tornassem um com ele, assim como ele, Jesus, é um com o Pai, e forma um só Espírito. E por causa desta unidade espiritual, há então a necessidade de que toda a igreja apostólica, ou seja, por causa desta unidade espiritual que existe no reino dos céus, é necessário que toda a igreja apostólica, que todos nós, observemos a mesma, para que assim sejamos nós unidos com Jesus, nosso Senhor. Porque eu digo aos amados irmãos, que de nada adianta Jesus ter feito esta oração, este pedido ao Pai, que hoje nos alcança através de todo este tempo que já se vai. De nada adianta, se nós como povo de Deus não procurarmos a cada dia observarmos a necessidade de haver uma perfeita união, porque unidade espiritual quer dizer união de espírito em relação a todos nós. Prezados e amados irmãos, eu lhes digo que isto se deu com a Santa Avó Rosa, e deu também a oportunidade a Jesus de se manifestar a ela e prepará-la para ser o Espírito Consolador de suas promessas. Porque quantas promessas Jesus fez a respeito do outro Consolador que ele haveria de enviar. E uma das primeiras foram esta: não vos deixarei órfãos. E deixar órfãos quer dizer deixar sozinhos. E Jesus então deixou bem claro que não nos deixaria sozinhos, mas que enviaria o outro Consolador, e que este outro Consolador então iria nos guiar. Mas para nos guiar, iria aprender com ele e com o Pai, e iria revelar toda a vontade divina, e nos colocaria ao par de tudo quanto era necessário para que possuíssemos esta unidade espiritual e pudéssemos então nos beneficiar de toda a graça divina. Prezados irmãos, porque isto se deu, eu lhes disse que isto se deu com a Santa Avó Rosa. É muito simples, porque ela, na vida dela se cumpriu o que outrora Jesus havia ensinado, quando lhe perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? E ele disse: são dois. Em primeiro lugar, amai a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, o próximo como a si mesmo. Na vida da Santa Avó Rosa, esses dois mandamentos, ela viveu perfeitamente esses dois mandamentos. Tanto que Jesus, no seu ensinamento, disse que quem praticasse esses dois já estaria praticando os outros 8, porque nos dois primeiros estão imbuídos os outros 8. Agora, prezados e amados irmãos, como nós observamos isto na vida da Santa Avó Rosa, quando ela viveu nesta terra? Nós observamos através do seu comportamento, da sua qualidade de vida, de sentimentos, as quais, principalmente os mais antigos, que tiveram a oportunidade de conhecer a ela em vida do corpo, pôde observar.
o amor a Deus ao ponto de dedicar a sua vida, de corpo e alma, para servir a Deus e a Jesus. Em segundo lugar, o seu amor pelo semelhante. Ela tinha compaixão daqueles que sofriam e de tantos quantos a procuravam, em busca de um conselho, porque acreditavam e sabiam que ela tinha um dom especial, e que neste dom especial, ela, por sua vez, os ajudariam a vencer. Eu digo aos amados irmãos, e não me canso de por onde venho passando de expressar: o que fez da Santa Avó Rosa o outro Consolador não foi ela ter nascido predestinada, porque muitos outros nasceram predestinados, mas não chegaram a ser o Consolador. Mas o que fez da Santa Avó Rosa o outro Consolador foi que ela guardou estas qualidades, ela guardou esta unidade espiritual, esta união com Deus o nosso Pai e com Jesus nosso Senhor, ao ponto dele poder, em espírito, se manifestar a ela e preparar a ela para ser quem ela é hoje, o poderoso Espírito Consolador, que nós temos o prazer de, através da internet ou das ondas sonoras de várias emissoras de rádio que transmite o programa Hora Milagrosa, anunciarmos ao mundo que ela é o Consolador prometido por Jesus nosso Senhor. Mas outro fato eu também lhes digo: se deu com o santo irmão Aldo, cumprindo assim o que havia dito Jesus, que haveria um só pastor e um só rebanho. Um só pastor quer dizer um só guia, e um só rebanho quer dizer um só povo. Isto se deu com o santo irmão Aldo, quando pôde então ela preparar a ele para ser o seu sucessor. E por que é que ele foi o sucessor dela, prezados e amados irmãos? Porque existia entre ele e a Santa Avó Rosa uma verdadeira união de espírito. E nesta verdadeira união de espírito havia aquilo que nós chamamos de conexão. Eles estavam interligados um ao outro. Então, por este motivo, amados irmãos, é preciso que nós venhamos a entender que nós, como apostólicos, que fomos doutrinados, disciplinados pelo Consolador a Santa Avó Rosa, e através do ministério do profeta irmão Aldo, no decorrer de 44 anos, precisamos então nos empenharmos cada vez mais para que esta unidade espiritual seja perfeita. Mas, amados irmãos, porém, dizemos que se não houver esta unidade perfeita entre todos, ou seja, entre a igreja, ou nós que somos o povo, não poderemos vencer. E por que não poderemos vencer? Quais foram as últimas palavras do profeta irmão Aldo, redigida em boletim, editado, ou melhor, ditado por ele? Ele nos disse que a vitória desta igreja apostólica depende da união do nosso povo. Portanto, a nossa vitória como igreja, como povo de Deus, depende então desta unidade espiritual que Jesus nosso Senhor rogou ao Pai, por aqueles que haveriam de no futuro acreditar nele. E no futuro existe nós, como um povo de Deus, como um povo apostólico, mas existe ainda muitas criaturas que ainda haverão de tomar conhecimento desta mensagem e do verdadeiro evangelho do reino dos céus. E então se cumprirá o que disse o Divino Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Mas, para completarmos a mensagem desta noite, a pergunta é esta: como adquirirmos esta unidade espiritual? Como fazermos para obtermos e preservarmos a mesma? Pois bem, no boletim enviado esta semana a toda a Igreja Apostólica está bem claro que há a necessidade da prática, da doutrina e também da disciplina. Irmãos, precisamos viver esse verdadeiro amor como irmãos, fraternalmente falando. Precisamos sentir prazer de estarmos juntos uns com os outros, porque é isto que existe no reino dos céus. Entre os santos e anjos da glória celestial, eles têm prazer de estarem uns ao lado dos outros. E nós, como povo de Deus, independente, amados irmãos, se alguém tem mais do que o outro, nós precisamos viver assim. Nós precisamos a cada dia amar ao próximo como nós mesmos. E amar o próximo como a nós mesmos, se nós não queremos que alguém faça mal para nós, nós também não devemos desejar mal a ninguém. Nós devemos querer o bem do nosso semelhante. Nós devemos ter compaixão daqueles que sofrem, daqueles que passam por momentos de dificuldades. Foi isto que levou a Santa Vó Rosa a ser quem ela é hoje, o poderoso Espírito Consolador, que levou ela a receber a recompensa, a maior recompensa que um santo já pôde receber nesta terra após Jesus nosso Senhor, que é o galardão de ser o Espírito Consolador. O nosso querido irmão Aldo, durante 44 anos, sempre lutou pela unidade espiritual da nossa igreja, nos ensinando a compreendermos que, como verdadeiros irmãos, precisamos ter paciência um com o outro. São qualidades divinas, e são essas qualidades que nos ligam a Deus o nosso Pai, a Jesus nosso Senhor. E é aí que então o reino dos céus pode se manifestar em favor do seu povo e abençoar a cada um de nós, para que sejamos prósperos, para que tenhamos saúde, para que tenhamos felicidade. A paciência, amados irmãos, além de ser uma qualidade divina, é uma virtude que cada apostólico, que cada um de nós devemos ter em nosso ser. Saber ser paciente com aqueles que nos cercam, sejam da mesma fé ou não, porque todos têm o mesmo direito ao perdão de Deus o nosso Pai. E esta obra existe com esta finalidade, a finalidade de continuar preparando um povo, para que este povo possa um dia ser levado para o reino dos céus. Portanto, prezados e amados irmãos, lembre-se das palavras do nosso querido primaz. Foram estas suas últimas palavras: a vitória desta igreja apostólica depende da união do nosso povo, e nós somos este povo. Precisamos nos unirmos cada vez mais em favor desta obra, lutar por esta obra, defender esta igreja e nos dedicarmos a ela, observando a doutrina e colocando em prática a disciplina. Porque aonde não há disciplina, não existe organização. Em um lar
aonde aquele lar não é disciplinado, aquela casa não é organizada e evidentemente ela não pode subsistir. Por isso, ó prezados e amados irmãos, para adquirirmos esta unidade espiritual, é necessário que realmente observemos tudo quanto o irmão Aldo nos ensinou em nome da Santa Vó Rosa, o outro Consolador. E para concluir lhes digo, e não é pelo motivo de hoje o irmão Aldo não estar fisicamente em nosso meio, que ele não esteja nos observando, mas muito pelo ao contrário. Quem sabe, amados irmãos, estamos agora sendo testados em nossa fé, para provarmos se realmente somos ou não somos apostólicos. Por isso, eu quero que cada um nesta noite se lembre deste fato. E principalmente, lembre-se que muito o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa lutaram por esta igreja. E eles esperam de cada um de nós este verdadeiro amor e esta verdadeira união, aonde saibamos nos perdoar se assim for preciso. E somente desta forma, com estas qualidades e muitas outras que fazem parte inerente do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, nós teremos a garantia da unidade espiritual e seremos nós um só Espírito com Jesus nosso Senhor. Como Jesus nosso Senhor, Ele e o Pai formam um só Espírito. Esta é a realidade. Portanto, amados irmãos, tenham esta consciência, tenham fé, acredite nesta verdade. E vamos juntos preservarmos a unidade que já existe, mas todavia vamos nos intensificar a mesma, para que ela se torne cada vez mais forte. E como um povo forte, sejamos, portanto, um povo vencedor. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos quantos estiverem dispostos a lutarem por esta igreja, a preservarem esta unidade espiritual, para que sejamos então vencedores. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. Eu aqui vou encerrando, portanto, a nossa reunião. Mas pense, irmão, pense e analise, porque a nossa vitória depende de cada um de nós. Meu muito obrigado a todos, inclusive a você, internauta, e espero que possa ter absorvido desta mensagem alguma coisa que lhe ajude em seu viver e lhe faça feliz. Eu agora convido a igreja a se colocar em pé, para que possamos encerrar o nosso trabalho. Todos em sentido de reverência, oremos. Senhor Deus e onipotente Pai Celestial, aqui estamos nós reunidos, ao término de mais uma reunião, e agora ansiosos, nos preparamos para poder receber do Senhor a Tua bênção e a graça do Teu Divino Espírito Santo, que alimenta a nossa fé e fortalece o nosso espírito e aperfeiçoa a nossa alma, para que assim possamos ser merecedores da Sua graça e deste poder maravilhoso que nos é concedido pelo Divino Mestre, o Príncipe da Vida, que pediu em sua oração pela unidade espiritual, não só do povo de outrora, dos seus discípulos, mas que também rogou por nós, que nesses tempos presentes fazemos parte deste rebanho santo, que é a Igreja Apostólica. Por isso, ó bendito Deus glorioso e eterno Pai Celestial, abençoe a cada um de vossos filhos, para que neste verdadeiro amor possamos todos nós vivermos e assim adquirirmos a plenitude espiritual que é um plano do Senhor, Deus da fundação, da criação da raça humana. Daí te pedir, ó Santa e bendita Vó Rosa,
que a senhora, juntamente com o nosso primaz, o nosso amado irmão Aldo, e com a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima, abençoe esses pedidos de orações que foram depositados nesse local reservado aos mesmos. E cada um que tem o seu nome lembrado, por estes que aqui se encontram presentes a esta reunião, possam ter a resolução dos seus problemas em relação à sua saúde, a dificuldade que estejam enfrentando em seu local de trabalho ou para conseguir um trabalho, ou até mesmo no seu próprio lar, com aqueles que não compreendem o que eles procuram fazer. Enfim, ó Santa e Bendita Vó Rosa, que a senhora possa dar saúde aos seus filhos e lhes ajudarem a vencer a cada dia nesta terra. Por isso eu entrego todos aos teus cuidados e peço à senhora, ó Virgem Maria Santíssima, que a sua bênção se estenda também sobre eles, como um manto divino, que os cubra de dia e de noite, lhes dando a proteção e o amparo, livrando-os dos perigos e males existentes nesta terra. E quanto ao Senhor Primaz, amado irmão Aldo, que agora em espírito também continua lutando por esta igreja apostólica, em um corpo celeste, abençoe a cada um de vossos filhos, que nesta noite te reverencia, te ama e te adora, e presta louvores a Deus por ter te conhecido, por ter conhecido a senhora, ó Santa e Bendita Vó Rosa. Todavia, se não conheceram a ambos, conhece todavia esta igreja apostólica, que tanto benefício tem trazido a tantos quantos buscam um santo caminho para poder chegar ao reino dos céus. E assim, amados irmãos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, e do seu divino Espírito Santo, de Jesus nosso Senhor e da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o outro Consolador, e do nosso querido primaz e profeta apostólico, o nosso santo e amado irmão Aldo. Uma vez abençoado, eu despeço a cada um dos irmãos. Vão em paz na graça do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do profeta irmão Aldo. Tenham uma boa noite, tenham vida e vivam para todos sempre. Amém. Está encerrado, portanto, a nossa reunião.